do Mozart, mas a gente não é capaz de ouvir as apresentações que eram feitas naquela época. A primeira apresentação de uma sinfonia do Mozart a gente não tem registrado. Hoje em dia é capaz de você registrar. Essa aula está sendo registrada ou ali. Então hoje em dia a gente está registrando a primeira vez que a música de não sei que grupinho, de não sei que cidadezinha pode ser registrada. Mas a gente perdeu para a história essas apresentações de peças de músicas clássicas. Então o meio também pode ir se alterando ao longo dos séculos. Completando aqui o meio do cinema. Sala, mas e o próprio filme, né? O meio que a gente distribui é o filme que é passado, o filme é passado na sala. Então, se você está pensando num filme que vai passar numa sala para 100 pessoas, é diferente do que para 1000, é diferente se em 2D, né, que é o tradicional, é diferente se é em 3D, é uma tecnologia nova, é um meio novo que estão desenvolvendo, baseado, obviamente, no que já existia, mas tem recursos, propriedades que podem ser interessantes de explorar. E com isso, vamos voltar para o desenho. Então, elementos do desenho. Alguns exemplos. O mais básico. Antes da imagem, o traço, a linha. Toda a imagem vai ser formada por linhas. O que mais? Além da linha, a gente pode usar pontos. Tem uma coisa, quando a gente faz muita linha um do lado do outro, a gente chama de rachura. E etc, etc. Tudo que compõe um desenho, os elementos básicos. Quais são os instrumentos que a gente consegue fazer isso daqui? Lápis, borracha, caneta, papel, tinta, exatamente, canetinha, exatamente, vocês estão pegando bem a ideia. E o meio? Papel, o que eu estou usando aqui? Lousa, oi? Couro, muro, couro, oi? Areia, pano, tecido. E hoje em dia, como eu estava falando, como eu tinha comentado antes, o computador. E o computador, no caso de desenho e várias outras dessas formas de linguagem, tem uma novidade. E quem desenha ainda está começando a lidar com isso, começando a entender, que não existe mais a limitação do espaço. Você tem uma certa limitação de espaço, que é o tamanho da tela de quem está olhando. Mas através dessa tela, quem está olhando tem acesso, não é mais a 2, 3, 4, 10 páginas de jornal. São quantas páginas quem está produzindo quiser. Porque não existe mais o limite físico. Se eu quiser fazer uma história em quadrinhos, e começa aqui, e continua, e não é que nem tira de jornal que só tem 3 ou 4 quadros, eu posso fazer continuar, o papel não acaba nunca. Eu posso ir até onde eu quiser. Tudo bem que quem está olhando só está vendo através da tela do computador um pedaço por vez. Mas a pessoa nunca precisa virar a página. Então isso é uma novidade e algo bem interessante. Obviamente
outras formas de linguagem também têm as suas curiosidades no mundo digital, que também estão começando a explorar. Né? Você pode ter desenhos que se movimentam. Você pode ter teatro com... quem está ouvindo pode desligar a voz de um personagem, ou desligar a música, ou fazer 3 trilhas sonoras ao mesmo tempo, ou talvez dividir a tela para você ter 4 câmeras diferentes observando. Então, em vez de ficar estático, no caso, vocês estão fixos, olhando o palco onde está acontecendo a ação. No caso do digital, talvez você possa se movimentar virtualmente. Todo mundo entendeu o que é a linguagem e o que a gente usa para construir essa linguagem e através do que a gente passa essa linguagem? Eu acho que está chegando a hora do primeiro exercício de vocês. Não vai ser complicado, tá? Vou fazer sentado. Todo mundo anotou o que queria anotar aqui? Eu gostaria que vocês criassem um personagem. Tenha 2 características. Vocês vão criar essas características, mas eu quero que tenha 2 características únicas e originais a esse personagem. Ok? Único e original é a maneira de dizer. Eu quero que vocês caracterizem esse personagem através de um elemento visual. É aquilo que faz você reconhecer uma pessoa, um amigo, um colega, do outro lado da rua ou a 1, 2 quarteirões de distância. Então, alguma característica visual. Pode ser um boné, uma roupa, uma camiseta, um chinelo, um nariz muito grande, orelhas de abano, cabelo de palhaço. Alguma, obviamente pode ser mais do que uma característica, mas pelo menos uma característica visual interessante. E a outra característica, vocês vão ter que anotar embaixo, porque é uma característica interessante, única, original desse seu personagem, porém não visual. Então pode ser, por exemplo, que o personagem é gago. Pode ser que o personagem fique o tempo todo olhando para o céu, viajando, super distraído, não sabe o que é da vida, fica só imaginando. Pode ser que esse personagem tenha superpoderes e sabe ler a mente das outras pessoas. Pode ser que esse personagem, nas suas horas vagas, se veste de Batman e fique no telhado da sua casa de binóculo, espiando os vizinhos para ver se alguém está cometendo um crime. É alguma coisa que a gente não vê à primeira vista. Okay? É alguma coisa que, aliás, a gente não vê nem a segunda ou terceira vista. A gente não consegue saber essa característica não visual olhando o personagem. Ok? Então é isso. Podem começar. De preferência, dê um nome ao personagem. Vamos lá então. Só resumindo. E uma dica interessante, eu vi que teve 1 ou 2 que não usaram pessoas.
E isso é legal. Personagem não quer dizer que é uma pessoa. Personagem pode ser uma garrafa de água, pode ser um par de óculos, um lápis, uma cadeira. Então, o personagem da nossa história ou o personagem da nossa ilustração não necessariamente precisa ser uma pessoa.